No ponto de vista de hoje, nós estamos conversando com Fernanda Café, jornalista, e que agora vai nos falar sobre o Pac-Mãe. Quer dizer, você se afastou do Vila Mamífera, né, do blog Mamíferas, que já tinha sido encampado aí pelo portal, e fundou o Pac-Mãe. Como é o Pac-Mãe? Você passou a abordar que temas nesse blog? Na verdade, eu falo bem menos da minha vida, da minha experiência e mais de cultura pop e a maternidade inserida nesse contexto. Assim, como eu falei, eu virei monotemática, então tudo que eu consumo hoje de produto cultural, eu sempre vejo por esse viés de como seria compartilhar isso com meu filho, ou eu como mãe, como é que eu estou lendo esse quadrinho, como é que eu estou vendo esse filme toca para o público geral, ele toca uma questão para mim, que vejo dessa forma mais da maternidade, ele toca outra, então é assim que eu busco escrever sobre no Pac-Mãe, que é um blog de cultura nerd, cultura pop e maternidade nessa cultura pop, assim, como é que eu compartilho as coisas que eu gosto com o meu filho, assim, quadrinhos, vídeos, filmes, todos esses produtos de cultura pop hoje, como é que eu compartilho isso com meu filho e como é que ele recebe isso. É sobre isso que a gente acaba escrevendo lá. E tem tido uma boa aceitação? As pessoas chegam junto também colocando experiências próprias? Por incrível que pareça, sim, a gente Por conseguiu que incrível descobrir. Que pareça? Eu não entendi essa. Porque há alguns anos essa cultura nerd ela era um pouco marginal, né? Assim, na verdade era uma coisa ruim você usar esse adjetivo nerd. Mas hoje todo mundo é nerd, né? Isso, a gente fala sobre isso, a gente tem um texto no Pac-Mãe que é sobre a maternidade nerd, que fala justamente sobre isso, até quem escreve sobre blog de maternidade é nerd de maternidade, então você sempre tem um nicho para você ser nerd, todo mundo é nerd. Só que aí, como a gente, pelo menos eu vim de um contexto onde ser nerd não era assim tão legal, não era assim tão diferenciado, quando a gente começou a colocar, será que vai ter leitor? Ou melhor, ele era diferenciado, né? Mas não era diferenciado pelo bem. Aí a gente ficou se perguntando por que não faço blog sozinha. Tem mais 3 pessoas de São Paulo, que é a Áurea, a Cris e a Bia, que também escrevem no Pac-Mãe. E quando a gente começou a discutir o blog, a gente ficou se perguntando, mas será que vai ter mesmo leitor? Será que tem mais gente que como a gente, tem filho e quer criar nesse universo nerd, quer compartilhar quadrinho, quer assistir filmes medievais e compartilhar esse tipo de cultura com os filhos? E teve um feedback surpreendente, assim, esse ano principalmente, a gente está com uma média de visitas muito alta no blog, tem uma comunidade do Pac-Mãe no Facebook, que as pessoas podem entrar e interagir e compartilhar conteúdo, compartilhar experiências. Agora no Carnaval a gente recebeu mais de 50 fotos de crianças fantasiadas nesse universo nerd, tinha criança fantasiada até de Helena de Troia. Então, assim, muita gente... E lá vocês também discutem festas infantis, sugestões de temas para aniversários, coisas assim? De tema para aniversário, lista de filmes para você assistir com a criança, ou então um filme que você assistiu com a sua criança, qual a opinião que ela teve, qual foi, se ele é adequado, se ele é bom. Às vezes, quadrinhos para filhos, quadrinhos para pais e mães. Todo esse tipo de conteúdo a gente busca agregar ali, sempre de um ponto de vista da maternidade. Ô, Fernanda, vocês também puderam discutir ou tiveram essa já oportunidade desse bombardeio de publicidades em cima das crianças em relação a presentes, a brinquedos, que é uma indústria que bombardeia essa coisa toda, né? Nesse nicho, principalmente, é uma coisa muito delicada de se tratar. Porque quando você fala de cultura pop, você está falando de quê? De consumo. Então, eu particularmente, quando eu vejo um action figure, um bonequinho do Senhor dos Anéis, eu quero comprar para mim.
enquanto adulta. E para uma criança, como é que eu vou mostrar para ele que eu quero aquele brinquedo, por que ele não pode ter o brinquedo que ele quer? Como é que a gente lida com essa questão do consumismo da criança? Como a gente vem desse background, uma das meninas do Pac-Man também era do Mamíferas antes de mim, e a gente já tem essa construção mais voltada a evitar o consumo e a publicidade infantil, a gente acaba abordando isso também de forma crítica, não está incentivando, compre tudo do seu filho do Star Wars porque é legal, porque é nerd, não. Apresenta os filmes para ele, o que você pode construir com ele do Star Wars? Vai fazer de massinha uma nave em vez de comprar uma nave para ele brincar? É, porque eu fico vendo os exemplos, né? Eu tenho filhos e tenho netos e a diferença, né? Hoje, o meu neto vai aniversariar daqui a 2, 3 meses, ele já me chega com um papel impresso no computador com quais são os bonecos, né? Os super-heróis, né? As lojas onde vendem e os preços, né? E que são sempre assustadores, né? Esses preços. São, sim. Mas é evidente que aquilo está sendo mostrado e a criança assimila aquilo. Então, é algo a ser tratado com cuidado. Né? Isso. Tem, inclusive, como eu disse, a gente é uma grande comunidade, esses blogs maternos. Tem um blog que é o Infância Livre de Consumismo, que junto com o Instituto Alana, que é uma ONG de São Paulo, se não me engano, estão tentando levar adiante um projeto de lei que impeça a publicidade voltada para crianças. Criança não é consumidor. Criança não é um consumidor, ela não tem poder de compra, ela não tem poder aquisitivo. Quem consome são os pais. Então, para que você está fazendo uma publicidade voltada para a criança? Quem compra não são os pais? Então, assim, até propaganda em canal infantil é extremamente agressivo. Tem propaganda de produto de limpeza em canal infantil. Se você já sentou para assistir com seus netos, você provavelmente já viu. E é absurdo, porque o desenho está num volume e quando chega na hora do comercial, esse volume sobe, esse volume aumenta. É mais alto, é mais chamativo. Como é que a criança não tem um senso crítico para saber que ela não precisa daquilo? Então, é muito prejudicial essa questão da publicidade infantil e a gente também tenta abordar isso de forma crítica, sim. No Pac-Man, também desde o Mamíferas a gente tratava sobre essa questão. É bem mais complicado para a gente hoje criar filhos longe desse consumo. E a gente também vê hoje, Fernanda, por conta do que a gente chama de tempos modernos, eu trago aqui médicos, eu trago aqui pessoas ligadas a essa área de saúde, não é? E cada dia maior o número de crianças sedentárias, obesas e com depressão muito cedo. Vocês também discutem isso no blog? No Pac-Man, acho que a gente não chega a abordar tão profundamente, mas a gente sempre fala assim, tudo parte do exemplo. Se eu posso compartilhar um quadrinho, se eu posso compartilhar um filme com o meu filho, por que não compartilhar um estilo de vida saudável? Se ele me vê tomando refrigerante, se ele me vê comendo mal, ele vai repetir esse comportamento. E não é porque essa criança está obesa que eu tenho que singularizar ela e mudar a alimentação e o comportamento dela. Ela não vive isolada, ela não vive num ambiente sozinho. É a família toda, ela está inserida naquele contexto daquela família. Por que ela tem que mudar a alimentação dela? Não é motivo para castigá-la, digamos assim. Não é. Ela considera como um castigo. Se você considera aquela comida saudável como um castigo, ela também vai ver isso como um castigo. Mas se você apresenta de forma lúdica, se a família inteira compartilha, se a família inteira sai no fim de semana para um passeio de bicicleta, a criança vai gostar disso. Então, assim, o principal problema não é só a publicidade infantil, mas, assim, muitos pais que acabam não tendo tanto tempo para ficar com os filhos. E por mais que eu seja uma mãe que trabalhe fora, eu trabalho de 6 a 8 horas por dia, meu filho fica na escola muito mais tempo do que eu gostaria, o tempo que eu tenho com ele, eu procuro fazer com que seja para ele. Aproveitar da melhor forma possível. Isso, e eu procuro trabalhar a minha vida de forma que eu passe o máximo de tempo possível com ele. Muita gente não pode fazer isso, mas ter filho é uma escolha, não é uma obrigação. Você não pode ter um filho só porque a família acha ou porque a sociedade espera que depois de um tempo de casamento você tenha esse filho. Eu não cheguei nem a me casar, então meu filho é uma escolha. Se eu fiz essa escolha, se eu trouxe um ser humano para o mundo, eu tenho que me responsabilizar em relação a ele.
e tudo que eu fizer em relação a mim vai espelhar nele. E isso é muito necessário que seja visto pelos pais, tanto jovens quanto mais velhos, que seu filho, principalmente na primeira infância e na segunda infância, eles são um espelho de você. É o ditado antigo, não é, que está completamente fora de hora hoje, é aquele faço o que eu digo e não faça o que eu faço. Isso já passou há muito tempo, não é, Fernanda? Mais ou menos. Eu não sei como é que isso se insere assim, no que está acontecendo hoje, mas muitos pais fazem isso ainda, esse ditado. Faça o que eu digo, coma bem, mas não faça o que eu faço. Enquanto você come bem, eu estou aqui comendo minha bolacha recheada com refrigerante. Você está aí comendo sua cenourinha e eu estou com minha bolacha recheada. Muitos pais ainda agem em cima desse ditado, então é bem problemático. Mas não está correto. Não está nem um pouco Antigamente não correto. se discutia isso. Hoje já se observa de uma forma diferente, né? Hoje se tem uma visão da criança muito mais como indivíduo do que há alguns anos atrás. Antes a criança ela não era um indivíduo até atingir a adolescência ou próximo da fase adulta. E hoje você encara a criança como um ser com vontades e com todo um abalo psicológico que vai refletir na vida adulta e que tem que ser visto hoje. Agora, isso tudo dos blogs, do começo do seu blog, depois para o Mamíferas, o Vila Mamífera, o PEC Mãe, em que mudou e o que mudou na Fernanda? A Fernanda praticamente vive em função do Benjamin. Não estou dizendo que isso seja saudável, assim, na verdade eu tenho uma vida que não envolve meu filho, eu tenho 27 anos, então eu tenho muita coisa sendo construída, mas tudo que eu decido hoje é levando o meu filho em consideração. Então, ele é o centro da minha vida e, assim, eu busco me informar de todas as questões. Se ele vai fazer um esporte na escola, eu vou querer descobrir por que esse esporte é benéfico, se é possível, se não é. A Fernanda hoje, primeiro, antes de mais nada, antes de jornalista, antes de blogueira, ela é a mãe do Benjamin. Fernanda, nós estamos no finalzinho do programa e se você entender que deve se dirigir ao nosso telespectador com alguma sugestão, para alguma orientação, sei lá, qualquer coisa que você queira transmitir para a gente, além de tudo que seja de bom já transmitiu hoje. Se as mulheres ou homens também que pretendem ser mães e pais pretendem ter filhos, assim, procurem se informar, procurem blogs, procurem sites, procurem listas de discussão, fóruns na internet, tudo isso. Além dos blogs que a gente já citou aqui, que é o Vila Mamífera, e o PEC Mãe, você tem várias outras alternativas. A internet hoje é acessível e ela tem muitas informações. Não tente fazer só como lhe é dito, mas tente buscar alternativas e descobrir se aquilo realmente é o melhor para você. Muito bem. Verônica, Fernanda Café, jornalista, foi nossa entrevistada hoje aqui no programa Ponto de Vista. Muito obrigado por ter vindo. Obrigada. Foi um prazer recebê-la aqui, tá? Igualmente. E a você, telespectador, muito obrigado pela atenção e até o próximo Ponto de Vista aqui na TV Assembleia.